Você sabia que existe um país que nasceu como colônia explorada e se transformou na quinta maior nação do planeta? Um lugar onde a floresta tropical encontra cidades futuristas, onde mais de 200 milhões de pessoas falam a mesma língua em um território quase do tamanho da Europa inteira? Neste vídeo, você vai descobrir como o Brasil se tornou o que é hoje, desde os primeiros habitantes até as metrópoles modernas. Vamos revelar curiosidades que vão te surpreender, mostrar os momentos que definiram nossa identidade e entender por que essa mistura única de culturas criou uma das nações mais fascinantes do mundo. Quando falamos em nação brasileira, estamos falando de muito mais do que linhas em um mapa. Estamos falando de uma ideia que levou séculos para se formar. A ideia de que pessoas completamente diferentes, vivendo em um território gigantesco, pudessem se reconhecer como parte de algo maior. Olhe o Brasil no mapa mundi. Ele ocupa quase metade da América do Sul. É o quinto maior país do mundo em área e o sexto em população. Faz fronteira com quase todos os países sul-americanos, exceto Chile e Equador. Do Oceano Atlântico no leste até a floresta amazônica no norte, das praias tropicais no nordeste até os pampas gelados no sul, essa imensidão guarda milhares de histórias. Mas como esse gigante se formou? Imagine uma linha do tempo. Há milhares de anos, centenas de povos indígenas já habitavam essas terras, cada um com sua língua, sua cultura, sua relação com a natureza. Em 1500, navios portugueses chegam e tudo muda. Começa a colonização. Durante 3 séculos, o Brasil foi uma colônia de exploração. Depois virou império, único nas Américas. Em seguida, república. Passou por ditaduras, redemocratização, crises e transformações. Entender essa linha do tempo não é apenas conhecer datas, é compreender por que falamos português e não espanhol como nossos vizinhos. É entender de onde vem nossa música, nossa comida, nossa forma de ver o mundo. É descobrir as raízes da nossa diversidade e dos nossos desafios. Vamos aos números que dimensionam essa nação. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, isso significa que ele é maior que a Austrália e quase do tamanho de toda a Europa Ocidental junta. Se você colocasse 24 países do tamanho da Alemanha, ainda não cobriria todo o território brasileiro. Mais de 215 milhões de pessoas vivem aqui. É a 7ª maior população do planeta e todos falam português. O Brasil concentra cerca de 80% de todos os falantes de português no mundo. A moeda é o real, a forma de governo é a República Federativa, com 26 estados e um distrito federal. A capital é Brasília, uma cidade planejada do zero no centro do país. Agora vem o dado impressionante. O Brasil abriga a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, que sozinha representa 1/3 das florestas tropicais restantes no planeta. Temos mais espécies de plantas, peixes de água doce e mamíferos do que qualquer outro país. Nossa biodiversidade é tão imensa que cientistas ainda descobrem espécies novas todo ano. E a bandeira? Verde pela vegetação e riquezas naturais, amarelo pelo ouro, azul pelo céu, e aquelas estrelas brancas representam os estados brasileiros na noite de 15 de novembro de 1889, quando a República foi proclamada. A faixa branca traz a frase Ordem e Progresso, um lema que resume as aspirações da nação nascente. Esses dados mostram a escala. Mas o que moldou esse território? A geografia do Brasil é uma força da natureza, literalmente. Imagine sobrevoar o país de norte a sul. Você começa na Amazônia, uma imensidão verde cortada por rios tão largos que parecem mares. O rio Amazonas sozinho despeja 20% de toda a água doce dos oceanos do mundo. As árvores formam um dossel tão denso que a luz mal chega ao chão da floresta.
Descendo um pouco, você chega ao Cerrado, uma savana tropical com árvores retorcidas e raízes profundas, adaptadas ao fogo. É o berço das águas, nascentes que alimentam bacias hidrográficas gigantes. Mais a oeste está o Pantanal, a maior planície alagada do planeta. Durante as cheias, parece um oceano de água doce com ilhas de vegetação, jacarés, capivaras, onças pintadas, é um santuário de vida selvagem. No Nordeste, encontramos a Caatinga, um semiárido único no mundo, com cactos, plantas espinhosas e animais que sobrevivem meses sem chuva. E na costa leste, a Mata Atlântica, floresta tropical que já cobriu o litoral inteiro e hoje resiste em fragmentos. Mesmo assim, ainda é um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo. Lá no sul, os Pampas, campos abertos de pastagem onde o clima já é temperado, com geadas no inverno. Essa diversidade não é só linda, ela moldou a história. Os portugueses se fixaram primeiro no litoral, onde havia pau-brasil e terras férteis para a cana-de-açúcar. Depois, descobriram ouro nas montanhas de Minas Gerais e a colonização avançou para o interior. Rios como o Tietê e o São Francisco viraram rotas de desbravamento. A Amazônia só foi realmente integrada ao Brasil no século XIX, com o ciclo da borracha. Mas aqui vem a pergunta: como um território tão vasto, com biomas tão diferentes, conseguiu se manter unido como uma só nação? A resposta está nas pessoas. O povo brasileiro nasceu de um encontro, às vezes pacífico, muitas vezes violento, entre indígenas, africanos trazidos como escravizados e europeus colonizadores. Depois vieram imigrantes italianos, alemães, japoneses, sírios, libaneses. Cada onda trouxe suas tradições, sua culinária, sua música. Hoje, mais de 85% da população vive em cidades. São Paulo é a maior metrópole da América do Sul, com quase 22 milhões de pessoas na região metropolitana. Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, cada uma com sua personalidade, sua história. A economia brasileira é a maior da América Latina. O país é potência no agronegócio, maior exportador de café, açúcar, suco de laranja e um dos maiores em soja, carne bovina e frango. Mas também tem indústria avançada, setor de tecnologia crescente e um mercado interno gigante. A moeda, o real, foi criada em 1994 para estabilizar a economia depois de décadas de inflação altíssima. A renda média ainda é desigual. Há regiões ricas e modernas convivendo com áreas de pobreza profunda. Mas o país é movido por uma criatividade impressionante. O chamado jeitinho brasileiro, essa capacidade de improvisar, adaptar, inovar com o que se tem, virou marca registrada. Startups de tecnologia explodem em São Paulo. Agricultores usam drones no interior. Artistas de favelas conquistam o mundo com sua arte. É um país de contrastes, mas também de energia criativa constante. E tudo isso, essa mistura, essa diversidade, essa capacidade de reinvenção, não caiu do céu. Vem de uma história de mais de 500 anos. Vamos voltar no tempo? Muito antes de qualquer europeu pisar aqui, o território que hoje é o Brasil já estava habitado há pelo menos 11 mil anos. Centenas de povos indígenas ocupavam a costa, os rios, a floresta. Tupis, guaranis, geis, aruaques, cada grupo com sua língua, seu modo de vida. Alguns eram agricultores, outros caçadores-coletores. Dominavam o fogo, a cerâmica, o cultivo de mandioca e milho. Não eram primitivos, eram sociedades complexas, adaptadas perfeitamente ao seu ambiente. Em 22 de abril de 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral avistou o Monte Pascoal. O Brasil foi descoberto, embora, claro, já estivesse aqui habitado.
Portugal reivindicou a terra, mas nos primeiros anos não sabia bem o que fazer com ela. Não havia ouro aparente, nem especiarias. Começaram extraindo pau-brasil, uma árvore cuja madeira rendia tinta vermelha valiosa na Europa. Logo, Portugal percebeu que o clima tropical era perfeito para a cana-de-açúcar. Estabeleceram engenhos no Nordeste, trazendo milhões de africanos escravizados para trabalhar nas plantações. Durante quase 2 séculos, o Brasil foi o maior produtor de açúcar do mundo. No final do século XVII, descobriram ouro em Minas Gerais. Foi uma corrida do ouro tropical. Cidades nasceram da noite para o dia. Ouro Preto, Mariana, Diamantina. A riqueza fluiu, mas quase toda ia para Portugal. O Brasil continuava colônia. Depois veio o café, no século XIX. O Vale do Paraíba, entre Rio e São Paulo, virou mar de cafezais. O café financiou ferrovias, indústrias, o crescimento de São Paulo. E também manteve o sistema escravista por mais tempo que qualquer outro país das Américas. Em 1822, Dom Pedro I, príncipe português, declarou a independência do Brasil. Mas foi uma independência estranha. Um membro da família real portuguesa virou imperador do Brasil. Durante quase 70 anos, o Brasil foi o único império das Américas, governado por Dom Pedro I e depois seu filho, Dom Pedro II. Foi um período de relativa estabilidade, mas também de contradições. O país se modernizava. Surgiram universidades, ferrovias, indústria, mas a escravidão persistia. Só em 1888, pela Lei Áurea, a escravidão foi abolida. Um ano depois, em 1889, um golpe militar derrubou o imperador e proclamou a República. A República trouxe instabilidade. Nas primeiras décadas, governos militares e oligarquias rurais se alternavam no poder. Mas também foi época de transformação. São Paulo explodiu com a indústria. Imigrantes italianos, japoneses, alemães chegaram aos milhões. Na década de 1930, Getúlio Vargas assumiu o poder e governou por 15 anos, misturando populismo, nacionalismo e autoritarismo. Criou leis trabalhistas estatais, modernizou o país, mas também reprimiu opositores. Em 1964, um golpe militar instaurou uma ditadura que durou 21 anos. Foi um período de repressão, censura, tortura, mas também de crescimento econômico acelerado, o chamado milagre brasileiro. Rodovias cortaram a Amazônia, hidrelétricas gigantes foram erguidas. A ditadura caiu em 1985, desgastada por crises econômicas e pressão popular. Em 1988, uma nova Constituição estabeleceu eleições diretas, liberdade de imprensa, direitos civis. O Brasil voltou a ser uma democracia. Desde então, o país viveu avanços e retrocessos. A estabilização econômica nos anos 1990, a ascensão social de milhões nos anos 2000, crises políticas e econômicas nos anos 2010. Hoje é uma potência regional, membro do G20, referência em agricultura tropical, energia renovável e cultura pop, mas ainda enfrenta desigualdade, violência urbana e desafios ambientais. Cada fase dessa história deixou marcas. A mistura de povos criou a cultura. A exploração colonial criou desigualdades que persistem. A criatividade popular criou soluções únicas. Tudo isso forma a identidade brasileira. E que identidade é essa? A cultura brasileira é um caldeirão. A música mistura ritmos africanos, melodias indígenas e harmonias europeias. O samba nasceu nos morros do Rio, o forró no sertão nordestino, o frevo em Recife, o maracatu em Olinda. Hoje, o funk carioca e o sertanejo universitário dominam as paradas. Mas o Brasil também é berço de bossa nova, MPB, tropicália. A culinária é outra fusão. Feijoada de origem africana, tapioca indígena, pão de queijo de Minas, acarajé da Bahia, churrasco gaúcho, tacacá da Amazônia. Cada região tem seus pratos, suas festas, seus sotaques. O futebol virou paixão nacional. O Brasil é o único país pentacampeão mundial.
Pelé, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho, Marta viraram lendas globais. As religiões também se misturam. O catolicismo português encontrou as religiões africanas e criou sincretismos como o candomblé e a umbanda. Hoje, há católicos, evangélicos, espíritas, ateus, convivendo às vezes em tensão, mas parte da mesma nação. Os símbolos nacionais carregam significado. A bandeira, como vimos, representa vegetação, riquezas e ordem. O hino fala de um gigante pela própria natureza. O Cristo Redentor, no Rio, virou ícone de acolhimento, braços abertos para o mundo. E a cultura brasileira não fica só aqui. Novelas brasileiras são sucesso em dezenas de países. Artistas brasileiros ganham prêmios internacionais. Jogos como Max Payne 3 e filmes como Cidade de Deus mostraram o Brasil para o mundo. Até memes brasileiros viralizaram globalmente. Você lembra do Vai que dá certo ou do É o Rei da Cacimbinha? Mas tem fatos sobre o Brasil que surpreendem até quem vive aqui. Vamos aos mais impressionantes? O Brasil tem mais espécies de árvores do que qualquer outro país no mundo. São mais de 8.700 espécies catalogadas, mais que toda a Europa e América do Norte juntas. Existe uma ilha no litoral de São Paulo chamada Ilha da Queimada Grande, mas ninguém pode visitá-la. Por quê? Ela é habitada por milhares de jararacas e lhoas, uma das cobras mais venenosas do planeta. Estima-se que haja até 5 cobras por metro quadrado. A Marinha proíbe o acesso. Brasília foi construída em apenas 41 meses, menos de 4 anos. Nos anos 1950, o presidente Juscelino Kubitschek decidiu transferir a capital do Rio de Janeiro para o interior. Arquitetos como Oscar Niemeyer e urbanistas como Lúcio Costa projetaram uma cidade futurista no meio do cerrado. Em 1960, ela foi inaugurada. Hoje é patrimônio da humanidade. O Brasil tem o maior sistema de rios do planeta. A bacia amazônica sozinha tem mais de 1.000 afluentes. O rio Amazonas é o mais volumoso do mundo. Despeja no Atlântico 209.000 metros cúbicos de água por segundo. No Maranhão há um deserto, sim, um deserto tropical. Os lençóis maranhenses são dunas brancas que, na época das chuvas, enchem de lagoas azuis e verdes. Parece outro planeta. O português brasileiro é o mais falado fora da Europa. Mais pessoas falam português no Brasil do que em Portugal, Angola, Moçambique e todos os outros países lusófonos somados. O Brasil já sediou Copas do Mundo e Olimpíadas, mas tem outro recorde impressionante. O país com o maior número de espécies de primatas do mundo. São mais de 100 espécies de macacos, muitas endêmicas. Cada uma dessas curiosidades mostra uma faceta diferente da nação. Mas há nuances, tensões e realidades que também fazem parte da história brasileira contemporânea. O Brasil de hoje é um país de contrastes intensos. É uma potência agrícola, mas também enfrenta desmatamento acelerado na Amazônia e no Cerrado. Dados recentes mostram que o país está investindo em energia renovável. É líder em energia hidrelétrica e cresce rapidamente em eólica e solar. Mas também há pressões para expandir fronteiras agrícolas e mineração em áreas protegidas. A desigualdade social é uma marca histórica. Apesar de avanços nas últimas décadas, milhões saíram da pobreza extrema entre 2000 e 2015. A pandemia de Covid-19 reverteu parte desse progresso. Favelas e condomínios de luxo convivem lado a lado nas grandes cidades. O acesso à educação, saúde e segurança varia drasticamente entre regiões e classes sociais. A cultura digital brasileira, porém, é vibrante. O Brasil é um dos países que mais usam redes sociais no mundo. Criadores de conteúdo, streamers, influenciadores brasileiros têm alcance global. O país também avança em inovação.
Fintechs brasileiras como Nubank viraram referência mundial. Startups de AgTech levam tecnologia ao campo. Na diplomacia internacional, o Brasil se posiciona como mediador. Integra o BRICS, representa países em desenvolvimento em fóruns globais e é visto como essencial em qualquer discussão sobre mudanças climáticas. Afinal, abriga a maior floresta tropical do mundo. Há tensões políticas. Desde a redemocratização, o país oscila entre governos de esquerda, centro e direita. Polarização política e debates sobre corrupção, segurança pública e direitos humanos dominam o noticiário. Mas a democracia persiste. Eleições seguem acontecendo, a imprensa é livre, a sociedade civil é ativa. A ideia de nação no Brasil segue em construção. É um lugar onde quilombolas lutam por suas terras ancestrais, onde indígenas reivindicam demarcação de territórios, onde movimentos sociais pressionam por justiça e inclusão, mas também onde milhões acordam todo dia e constroem algo, uma empresa, uma música, uma solução, um futuro. O Brasil não é perfeito, mas é uma nação viva, complexa, cheia de histórias ainda sendo escritas. E aí está a história da nação brasileira, desde os primeiros habitantes até a potência contemporânea. Vimos como a geografia moldou o destino, como a mistura de povos criou uma cultura única, como os ciclos econômicos e políticos construíram e reconstruíram o país. Vimos dados que impressionam, curiosidades que surpreendem e nuances que provocam reflexão. Agora imagine o mapa do Brasil iluminado de norte a sul. De Oiapoque a Chuí, da floresta amazônica aos pampas gaúchos, das praias nordestinas às metrópoles do sudeste. 215 milhões de pessoas, falando a mesma língua, com histórias diferentes, mas todas parte dessa mesma jornada. A história da nação brasileira é a história de um encontro improvável que deu certo. E continua acontecendo a cada dia. Agora me conta, qual momento da nossa história mais te surpreendeu? Você conhecia todas essas curiosidades? E que outro país ou tema você quer ver no próximo vídeo? Deixa aqui nos comentários. Vou ler cada um. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu mesmo por ter assistido até aqui. Até a próxima.